Oi, irmãos, tudo bem, gente? A graça e a paz do Senhor. Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você for assistir o vídeo. Tudo bem com vocês, né? Hoje eu estou aqui, graças a Deus, mais uma vez e parabenizar também, né, as mães, que hoje é o Dia das Mães. Eu quero dizer para cada uma que está me ouvindo, as da congregação, as amigas, outras e outras que vão ouvir, sabe Deus. Eu quero parabenizar você, mãe, por esse dia. Esse dia que lembramos das mães, presenteamos as mães, fazemos poemas para as mães, não é? E alguns dizem assim, Dia das Mães, todo dia é Dia das Mães. Já vi algumas pessoas dizerem isso. É bem verdade. Mas graças a Deus que tem um dia para homenageá-las, para prestigiá-las, não é verdade? E para declarar o nosso amor. Porque às vezes passamos o ano todinho e esquecemos de dizer eu te amo, você é importante para mim. Então, mães queridas, vocês que estão me ouvindo, eu sei que muitas não puderam, né, hoje almoçar ou talvez jantar, não puderam ir para a casa dos filhos, os filhos não puderam vir para suas casas. É verdade, eu sei que tem muita gente hoje, muitas mães hoje que não puderam estar com seus filhos devido a essa quarentena. Mas você é amada, você é lembrada e receba aí o meu abraço, o meu beijo a você, mãe querida, certo? E eu quero dizer para cada uma das mães que estão me ouvindo que antes de ser mãe, você é uma mulher. Não esqueça disso. Você é uma mulher criada por Deus para um propósito. Então, mães queridas que me ouvem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta feminina, não sou psiquiatra, mas graças a Deus que eu tenho nas minhas mãos, né, e tenho na minha vida o manual da vida, que é a palavra de Deus, os evangelhos. E na minha vida também já teve mulheres experientes, então eu tenho algumas coisinhas que eu posso passar para vocês, amém? Que a palavra de Deus também nos ensina. É que você, como mãe querida, lembre-se que você precisa ser feliz. Para ser uma boa mãe, você precisa, querida, cuidar do seu emocional. Você precisa cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos. Você tem que ser uma pessoa alegre, porque às vezes as mães, elas são cuidadosas, cuidam da casa, cuidam dos filhos, que está correto e deve ser assim. Elas cuidam, elas cercam os filhos, mas às vezes elas esquecem de cuidar de si. E no final do tempo, no final do dia, está uma mãe triste, desanimada, porque não cuidou da sua alegria, não atentou para o seu coração. E que o que os filhos e o seu lar e os que estão ao seu redor, o que eles mais precisam é de uma mãe feliz. Às vezes, as mães pensam que somente cuidar da casa, deixar o almoço na hora certa, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, que isso é importante, isso é bom. Mas às vezes as mães pensam que isso aí completa, que deixa os filhos satisfeitos. Mas o que vai deixar seus filhos, principalmente se eles forem crianças, se forem ainda tudo guri dentro da sua casa, eles precisam ver você feliz. Porque para os filhos, você é a protagonista. Você é a principal do lar. Entendeu? Você é a mais importante. Na mente de uma criança é assim. Então, a criança precisa ver uma mãe alegre. Ver uma mãe feliz. Então, cuida do teu emocional. Cuida da tua... Vê se você está precisando de mais alegria. Se você precisa de mais alegria. Se você precisa cantar mais, se você precisa sorrir mais, medita na palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela traz uma alegria incomparável. Quando você entrega as suas dores, as suas preocupações para o Senhor, a alegria brota no teu coração. Então, amadas, antes de tudo, seja uma pessoa feliz. Cuide das suas emoções pela palavra de Deus, porque sem a palavra é bem complicado, é bem difícil. Com a palavra de Deus. E também, minha querida, cuide de você. Cuide da sua aparência. Tenha cuidado. Você diz assim, eu não tenho tempo para isso. Minha vida é muito corrida, eu tenho que cuidar de 2, 3 meninos, ou às vezes um menino, uma casa. Como é que eu vou ter tempo de cuidar de mim? Olha, deixa eu te dizer. Cuidar de casa e cuidar de criança é trabalhoso. Eu confesso que é. E gratificante. É gratificante demais. É trabalhoso, porém é gratificante. Então, se cuidar de uma casa é algo que requer de você, requer muito de você, então parar um pouquinho para cuidar da sua aparência é bem mais fácil do que cuidar de uma casa. Então, cuida também da tua aparência. Vai no espelho e se você achar que não está bom, pode melhorar. Você não vai seguir padrões. Porque os padrões da beleza escravizam. Não é isso que eu quero dizer. É que você olha no espelho e diz assim, eu não estou gostando disso, eu vou mudar. Pode mudar. Muda. Te arruma. Cuida de ti. Olha no espelho e diz assim, eu não estou bem, mas eu posso ficar. E pode sim, basta você querer. Então, seja feliz, seja alegre, cuide da sua aparência. Amém? E lembre-se também de uma coisa, trabalhe isso na sua vida, querida. Os filhos, eles voam. Hoje, eles estão conosco, mas um dia eles vão voar. Um dia eles vão ser independentes. Então, os filhos crescem. Às vezes as mães, elas se envolvem com os filhos, com o lar, a tal ponto de esquecer de si. Esquece que é uma mulher. Porque você é mãe, você é mulher, por isso que você é mãe. Mas esquece que é mulher. Então, fica naquele mundo, somente naquele mundo. Os filhos são meus e ninguém tira, daqui não sai. Mas só que esquecem, não trabalham nelas a fase que vai chegar, né? A próxima fase, porque a vida é feita de fases, vai chegar uma fase que os filhos saem. Não é verdade? Então você já começa a trabalhar isso. Eu estou criando esses meus filhos, mas eles vão crescer com a educação que eu estou dando e um dia eles vão ser independentes. Pode ser até que eles demorem a sair de casa. Pode acontecer que você tem um filho que ainda não saiu de casa, que está morando com você, mas mesmo morando com você, ele tem a sua independência. Ele não é mais aquele menininho, pequenininho, que você ficava protegendo, porque se você fizer isso com ele, quando ele já está independente, vai ser ruim para ele e ruim para você. Porque ele não vai aceitar aqueles cuidados, porque ele não é mais aquele menininho. Aí você fica magoada, porque pensa que está sendo rejeitada. Você não está sendo rejeitada, querida. Você tem seu lugar na vida do seu filho e esse lugar nunca vai ser tirado, nunca vai ser ocupado. O lugar de mãe, ninguém ocupa, não é verdade? Só que a independência chegou. Entende, querida? Então, cuide das suas emoções, seja feliz, porque é isso que seus filhos precisam, não é verdade? Cuide de si, cuide da sua aparência, amém? E se prepare para um dia deixá-los voar, porque eles vão voar. Eles voam sempre. E graças a Deus por isso, né? Porque nós não estamos aqui hoje, mas um dia fomos crianças, fomos meninas, fomos adolescentes e também voamos. Hoje nós estamos com as nossas famílias, não é verdade? Então, medita na palavra de Deus, curta. Enquanto você tem eles na sua casa criança, curta. Seja mais paciente, seja alegre para eles, amém? Porque às vezes a gente está tão ocupada no dia a dia, que não tem nem paciência para uma criança. Quando a criança fala, mãe, me deixa menino, eu estou ocupada.
Me deixa, menina, eu tenho que fazer. Não, para um pouco e escuta o que ele tem para falar. Escuta o que aquela criança tem para dizer. Se for necessário, para um pouquinho e dá atenção a ele, a eles. Amém? Seja bem feliz. A criança tem que olhar para você e se sentir segura, porque não tem uma mãe com as emoções doentes. Amém, querida? Queridas, vocês são amadas. Vocês são... você está aqui com um propósito. Deus colocou você aqui, mãe querida, com um propósito. O propósito é de ter comunhão com Ele, é de manifestar a glória dele. É para isso que você está aqui. Amém? E para as que ainda não são mães, que tem algumas mulheres que não querem ser mãe, decidiram. Tem umas que não estão podendo por alguma deficiência, não sei nem dizer, não está podendo ter. Eu não sei nem dizer exatamente as palavras, né? Elas não podem ter. Outras não querem, sem condenação. Não tem problema. Na palavra de Deus, não está escrito lá nos evangelhos, não tem nada escrito: e conhecereis a maternidade, e a maternidade vos libertará. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não é o fato de você não querer ser mãe, ou caso você não possa, isso não é motivo de condenação. Não se condene e nem aceite condenação, porque você está aqui para manifestar a glória de Deus. Nós estamos aqui neste mundo por um tempo para conhecer as verdades da vida e vivê-las intensamente. Amém, mães? Essa é a palavra que eu tenho para as mães hoje e quero te dizer que o Senhor realiza sonhos. Se você tem algum sonho lá no seu coração, algum desejo, Deus realiza. Deus, ele é bom, Ele te ama, às vezes envolvida no dia a dia da vida. Parece até que você não é notada, né? Às vezes eu vejo algumas mães dizer: ninguém nota meu trabalho, eu trabalho tanto nessa casa e ninguém vê, eu não sou recompensada, eu não sou honrada. Algumas mães passam por isso. Mas aquele que é o maior, que é o mais importante, aquele que tem todo o poder, aquele que te ama com um amor incondicional, ele não ama mais do que ele não te ama mais, ele não ama os teus acertos mais do que a você. Nem ele te ama menos porque você errou, ou te ama mais porque você acertou. Não, ele simplesmente te ama. Ele ama porque ele criou você. Então, ele se interessa por você, ele lhe honra, ele lhe respeita. Se por acaso você acha que não está sendo honrada pelos demais, olha para o Senhor e Ele te contempla, Ele te honra, Ele te recompensa, Ele te realiza. E tudo que você precisa, querida, você vai encontrar nele. Amém, mães queridas? Falei bastante queridas, não foi? Mas tudo bem, um abraço. E quero que vocês abram, irmãos, abram aí Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Se você quiser, você pode abrir, não escuta, né? Tá aqui, tá escrito assim, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos amados irmãos de Filipos, os filipenses, que essa carta hoje, essas palavras hoje servem para nós. Ele diz para os irmãos, né? E Paulo, ele passou por dificuldades bem grandes, por bastante dificuldade ele passou. E ele dizendo para os irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Olha, para Paulo dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, diante de tudo que ele passou, as prisões, as perseguições, os maus tratos. Se Paulo passou tudo isso e disse, alegrai-vos no Senhor, é porque ele teve uma experiência com o Senhor que suplanta, supera qualquer circunstância desta vida. Se assim ele falou, ele sabe o que está dizendo. Então ele recomenda aos filipenses, que hoje o Espírito Santo recomenda a nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Você pode se alegrar, as pessoas se alegram porque nasceu filho, isso aí é legítimo. As pessoas se alegram porque conseguiu um emprego, comprou uma casa própria, isso é tremendo, está conseguindo uma viagem, tudo isso as pessoas se alegram. Não tem nada de errado nisso. Mas essa alegria, ela é passageira. Essa alegria passa. Ou seja, essa alegria, porque se uma pessoa, digamos que eu consiga uma viagem para um país que eu sonho ir para esse país, né? Eu tenho um sonho de ir para esse país e eu consigo essa viagem. Se lá, durante a viagem, as coisas não derem certo, se eu tiver momentos difíceis, se eu tiver encontros ruins nessa viagem, essa viagem que foi tão sonhada, eu não vou ter alegria nela. Então, a minha alegria vai ser frustrada. A minha alegria vai ser apagada. Não é verdade? Por quê? Porque eu tive desencontros, eu tive contratempos durante a viagem. É uma alegria esperada, é algo alegre, é algo que eu estava esperando, mas, no entanto, não saiu como eu desejei. Pode acontecer. Só que a alegria no Senhor, ela jamais vai dar errado. A alegria no Senhor, ela jamais vai me decepcionar. A alegria no Senhor jamais vai me trazer danos, porque é uma alegria perfeita, é uma alegria sobrenatural. A alegria no Senhor é aquele momento em que eu olho para todos os lados e vejo que tudo está ruim, e vejo que tudo está difícil, mas eu olho para Ele e digo assim, o meu Deus vive, o meu Deus tem poder, o meu Deus é verdadeiro, o meu Deus que é o meu Pai, que eu posso chamar Pai, Paizinho, Painho, esse Deus se interessa por mim, cuida de mim e me ama. O meu Deus tem poder para mudar essa situação. Imagina, amado, eu estou em meio, você ou eu, nós estamos em meio a um vendaval. E nós olhamos para o Senhor e sabemos que nele há saída. Tem alegria melhor, tem alegria maior. Por isso que o apóstolo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Se alegre com coisas boas que estão acontecendo também, mas sabendo que essa alegria pode ser frustrada, pode aparecer contratempos, podem aparecer contratempos, não é verdade? Mas a alegria no Senhor não tem como dar errado, amém? Aí ele continua falando e diz, perto está o Senhor, que a vossa amabilidade seja manifesta a todos. E o interessante, amado, que ele diz, não andem preocupados, não andem ansiosos. A ansiedade é a doença do século, é a doença deste mundo globalizado, desta vida movimentada. É a doença, a ansiedade.
Às vezes as pessoas não gostam de esperar, as pessoas são agitadas, aí alguém diz, fulano é ansioso. Mas não quer dizer que isso seja exatamente ansiedade, não. A gente pode até chamar de ansiedade, mas uma pessoa ser, bora gente, bora logo, vamos fazer isso. Aquelas pessoas meio elétricas, né? Aquelas pessoas que são agitadas, aí algumas pessoas chamam essas pessoas de ansiosa. Mas não quer dizer exatamente que isso é ansiedade. Ansiedade é uma preocupação antecipada. Ansiedade é eu me preocupar com o amanhã, eu me preocupar com a vida dos meus filhos, eu me preocupar, não é uma preocupação sadia, porque existe um zelo, que você organiza as coisas para amanhã tudo dar certo. Você começa a organizar, isso é sabedoria. Você tem uma vida organizada, mas o amanhã pertence a Deus. Mesmo eu sendo organizada, o meu amanhã pertence a Deus, não é verdade? A ansiedade é aquele medo que as coisas não deem certo. A ansiedade é o medo do desemprego, o medo dos filhos estão na escola, podem cair, podem se machucar. A ansiedade é aquele medo do amanhã, que não sabe se o amanhã está seguro. Mas se o apóstolo, inspirado pelo Espírito, está dizendo para mim e para você, não andeis preocupados, não andeis ansiosos, apresentem a Deus todas as vossas solicitações. Então existe um caminho para que a ansiedade não tenha lugar na minha vida. O caminho é apresentar a Deus, viver uma vida rendendo graças ao Senhor, ter um coração agradecido, apresentar a Deus as nossas necessidades e sabendo que Ele tem poder para cuidar de nós. Infeliz é o homem que anda na terra sem crer no Senhor. Infeliz é o homem que anda na terra sem ter esse conhecimento, sem conhecer essa verdade, ou que despreza esta verdade. Infeliz é o homem. Aí eles abrem a boca e dizem, Deus não existe, eu sou ateu, Deus não existe. Na verdade, muitas dessas pessoas, elas se dizem ateias, né? Mas o que elas são, na verdade, elas estão preocupadas e com medo da vida. Então esse medo das coisas darem errado, muitas vezes elas querem jogar para Deus a ira delas, a preocupação delas, elas querem jogar para Deus, querem culpar a Deus. Aí a forma que elas têm de se vingar de Deus é dizer, você não existe. Mas que no fundo, lá dentro, eles sabem que Deus existe, porque Deus se manifesta a todos os homens. Deus se manifesta. Eles podem não querer dar o nome de Deus, eles podem querer colocar outro nome, mas eles sabem que existe um Deus vivo e verdadeiro, um ser espiritual e que tem o poder e que criou e que muda e que ama. Lá dentro, eles sabem que existe esse Deus. Então apresentem a Ele, conversem com Ele. Mostre a Ele o que está lhe causando pânico, medo. Aí ele vai a paz de Deus vai vir no seu coração. Quando você apresentar a Ele, conversar com Ele, não vá com religiosidade. Que Deus não é religioso, Deus é amor. Não vá com medo, abra seu coração, seja sincero, porque Ele ama você do jeito que você é. Ele não está lhe pedindo nenhuma fórmula, Ele não está lhe pedindo nenhuma capa. Ele está pedindo somente seu coração rasgado, seu coração sincero, seu coração verdadeiro. Apresenta a Ele. E essa ansiedade vai sair do teu coração e ações de graça vão ocupar o lugar da ansiedade. Amém, amados? Aí o apóstolo, concluindo, ele diz assim, caros irmãos, o versículo 8, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Quer dizer que ele nos orienta a começarmos a pensar certo. Amados, nós precisamos avaliar o que é que nós estamos pensando. Nós precisamos pensar
no que é que nós estamos pensando. Porque os pensamentos, eles dão fruto. Nós somos resultado daquilo que nós pensamos. Sabia disso? Então, ele tá nos orientando a pensar no que é puro, no que é honesto, no que é verdadeiro. Você diz, não, mas isso é difícil demais. Como é que eu vou pensar no que é puro? Você sabe que pensar no que é puro é simplesmente você olhar para alguém e não julgar a pessoa. Você simplesmente olha para a pessoa e você a julga pelos frutos que ela dá. Você está entendendo? Você não vai ter um preconceito. Você não vai ter um pré-julgamento. Pensar puro é olhar para alguém. Eu não posso olhar para alguém e dizer assim, essa pessoa é isso, isso e isso, que eu estou percebendo, eu estou vendo, eu penso assim, não. O comportamento dela, os frutos que ela der, os frutos que saírem da vida dela, é que vão dizer para mim que tipo de árvore ela é. Mas eu só posso entender depois que eu ver os frutos. Então, pensar puro é não ter um pré-julgamento. É não julgar ninguém sem conhecer. Isso é pensar puro. Amém? Aí ele diz, pensa no que é puro. Não comece a julgar as pessoas pelo que você acha. Julgue pelos frutos que elas dão. Amém? Aí ele diz assim, e tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, que for puro, que for amável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Amado, pensar na boa fama. O mundo, esse mundo que nós vivemos, é um mundo que as pessoas dão maior ênfase à má fama. Às vezes alguém sabe de uma má fama a respeito de outro e as pessoas saem divulgando sem nem ter certeza. Como hoje nós vivemos no mundo da fake news, da mentira, da fofoca, da má fama, e as pessoas saem passando a má fama sem ter certeza, sem ter conhecimento, sem saber. Então, a má fama não deve ocupar o meu pensamento. A má fama não deve ocupar o seu pensamento. Mas tudo que é de boa fama. Então, se eu tenho algo bom, se eu conheço algo bom acerca de você, acerca de alguém, seja isso que saia da minha boca. Mas, se tem alguma coisa que vai denegrir a tua imagem, é melhor a gente deixar de pensar nisso. É melhor a gente pensar no que é bom. Você diz, mas assim é uma vida é uma vida difícil. Isso não existe. Não, amado, essa vida é possível. Por quê? Porque se está na palavra, se o apóstolo nos orienta a viver assim, então porque é possível. E como eu vou viver assim? Quem vai me ajudar? E agora? Quem poderá me defender? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de colocar em nós bons pensamentos. A palavra de Deus, os evangelhos, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou, o tempo que Jesus andou aqui, ele mostrou para mim e para você o que deve ocupar os nossos pensamentos. Então, coloquemos a palavra de Deus nas nossas mentes. Renovemos as nossas mentes com a palavra de Deus. Aí é possível pensar o que é puro, pensar o que é honesto, pensar o que é de boa fama, no que há louvor, no que há virtude, porque quando eu ocupo a minha mente com a palavra de Deus, quando vem um pensamento que não é bom, que vem e virá pensamento ruim. Mas quando o pensamento ruim vier, o pensamento bom vai destruí-lo, vai acabar. Esses pensamentos maus serão abortados. Amém? Então, queridos, vamos pensar no que é puro. Vamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Aí ele diz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente. Amém? Quando eu me apresento a Deus, quando eu me volto para Deus, uma paz que excede todo entendimento, guardará a minha vida. Esta é a paz que Jesus conquistou para mim e para você. Esta é a paz que Deus deu ao mundo. Agora, pela fé, eu me apodero dela. Amém, amado?
Um grande abraço, fica na paz e o Senhor é a força da tua vida.